Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. E nós estamos aqui mais uma vez, iniciando essa transmissão ao vivo da reunião de oração da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Mococa. E nós, como estamos ainda impossibilitados de nos reunir no nosso templo, nós estamos aqui mais uma vez através desta live no Facebook para estarmos neste momento devocional, neste momento de oração ao nosso Deus, pedindo as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida da sua igreja, a nossa igreja aqui em Mococa, a igreja do Senhor no nosso país. E nós estamos aqui reunidos para louvarmos, buscarmos a presença do nosso Deus, meditarmos na sua palavra e buscarmos a presença do nosso Senhor. E eu quero, nesse instante, compartilhar com os amados irmãos um texto da palavra do nosso Senhor que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 8, os versículos 18 a 25. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, os versículos 18 a 25. Texto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que se alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Eu convido você a fechar os teus olhos, curvar as suas cabeças e vamos orar ao nosso Senhor nesta noite. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, porque podemos estar na Tua presença, podemos estar diante do Senhor para buscar a Tua face em oração, para lermos e meditarmos na Tua palavra. E agora, Senhor, nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento da Tua palavra, para que possamos clamar ao Senhor, para que possamos buscar realmente o Senhor e assim, ó Pai, sermos confortados pelo Teu Santo Espírito, pela Tua graça derramada sobre nós. Fala agora aos nossos corações através da meditação da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler da carta do apóstolo Paulo aos Romanos é um texto que fala a respeito de alguns gemidos. Pelo menos 3 gemidos nós vemos aqui neste texto da palavra do Senhor. Nós vemos neste texto o apóstolo Paulo falando da obra do Espírito Santo, falando do sofrimento do presente, falando das dificuldades que são enfrentadas neste momento. Porém, nós também vemos a palavra do Senhor falando de 3 gemidos de sofrimento. O primeiro destes gemidos
é o gemido da criação. A criação geme pelo pecado, a criação sofre, a criação de Deus enfrenta dificuldades e batalhas, e nós assistimos isso constantemente. Afinal de contas, estamos sofrendo com esta situação que estamos vivendo. Mas nós vemos também o gemido dos crentes, o gemido dos filhos de Deus, aguardando aquele dia glorioso em que Cristo Jesus virá buscar a sua igreja, e aí então, finalmente seremos libertos dos sofrimentos deste mundo. Mas também vemos nesse texto o gemido do Espírito Santo, que intercede ao Pai por nós, levando as nossas orações com gemidos inexprimíveis, até porque nós não sabemos orar como convém. Essa é a realidade. E então, o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. E é por essa razão que, olhando para esse texto da palavra do nosso Senhor que acabamos de ler, eu quero meditar com os amados irmãos e com aqueles amigos que nos acompanham nessa transmissão sobre este tema, os gemidos da criação e a esperança do cristão. Os gemidos da criação e a esperança do cristão. Mas o que esses gemidos que o apóstolo Paulo cita aqui no capítulo 8 de Romanos podem ensinar a nós? E eles nos ensinam a realidade do sofrimento. Se nós olharmos os versículos 18, 20 e 22, nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Depois o versículo 20 nos diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E o versículo 22 nos diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Aqui nesses versículos nós vemos o apóstolo Paulo nos ensinando a realidade do sofrimento. Paulo não nega o sofrimento, mas exalta a glória do Senhor, que é maior do que o sofrimento, a bênção de Deus que é maior do que o sofrer nesse mundo. É por isso que ele dizia: eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são nada comparados com a glória a ser revelada em nós, a glória de Cristo, a glória do Cordeiro de Deus, que ilumina a cidade santa, onde já não é mais necessária a luz, porque a luz do Cordeiro ilumina a cidade. E é por esta razão é que o apóstolo Paulo mostra que a criação está sujeita à vaidade, exatamente porque a vaidade do pecado traz sofrimento, traz angústias, e nós sofremos com isso. Aliás, o pecado é que trouxe o sofrimento desse mundo. As angústias que passamos são consequências dos nossos pecados. As dores desse mundo são consequência do pecado. E é por esta razão que nós sofremos. E nós suportamos essas angústias na carne, sofremos essas angústias nesse mundo tenebroso em que vivemos, exatamente por causa do pecado, e estamos sujeitos a ele. Porém, a palavra do nosso Deus diz que o sofrimento do tempo presente é incomparável à glória do porvir. Por essa razão, meus amados, é que nós não devemos ficar dando ouvidos às vozes que proclamam o caos, às vozes que proclamam o pânico, às vozes que proclamam o desespero, a desesperança, o medo. Exatamente porque nós não temos que olhar para as dores deste mundo, para os gemidos desta criação, mas sim olharmos para a glória de Deus. Olharmos para o poder do Senhor, que é maior do que todos os poderes deste mundo. Assim, meus queridos, nós aprendemos com o apóstolo Paulo um outro ensino precioso. Além da realidade do sofrimento, o apóstolo Paulo nos ensina também aqui o propósito do sofrimento. E qual é o propósito do sofrimento, se nós nos perguntarmos?
O que o sofrimento e que propósito ele tem na nossa esperança? O propósito do sofrimento é mostrado aqui nos versículos 19, depois no versículo 21 e depois no versículo 23. O versículo 19 nos ensina: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O versículo 21: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E o versículo 23: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor aqui nos mostra o propósito do sofrimento. E este propósito do sofrimento que nós enfrentamos no mundo é justamente a manifestação da glória de Deus em nós, povo do Senhor. A glória do Senhor é manifestada no povo de Deus. Por isso o nosso sofrimento aqui não é vão. A glória do Senhor vai ser manifestada. A glória do Senhor vai ser real nas nossas vidas, porque a bênção do Senhor é derramada sobre o seu povo e nós enfrentamos todo e qualquer sofrimento olhando para o autor da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por esta razão, meus queridos, que a esperança do cristão é o fato de que Deus deixa a promessa de redenção, a promessa da salvação, a promessa de libertação do cativeiro do pecado, que é a nossa maior alegria. Sabermos que toda a dor desse mundo vai passar e nós estaremos reunidos com o Senhor. Por isso é que muitas vezes aqui neste mundo nós gememos, nós sofremos, nós choramos, nós nos angustiamos, esperando aquele dia glorioso em que o Senhor virá para nos buscar, trazendo a redenção final, glorificando o nosso corpo para que possamos estar com Ele pelos séculos dos séculos, por todo sempre, na presença do nosso Deus, livre do sofrer deste mundo, livre da agonia, da angústia deste tempo que nós vivemos. E é exatamente por isso que os gemidos da criação e a esperança do cristão, além de nos ensinar a realidade do sofrimento, o propósito do sofrimento, o apóstolo Paulo aqui também nos ensina a paciência no sofrimento. Isso é difícil. Confesso que não é fácil ter paciência no sofrimento. Nós somos impacientes. Basta sondar o nosso coração. Muitas coisas nos deixam agoniados. E os versículos 24 e 25 da palavra do Senhor, no texto que nós lemos, mostram exatamente isso. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aqui, meus amados, nós vemos a palavra do Senhor mostrando claramente que a esperança do cristão deve trazer paciência no sofrimento e não desespero. Por isso, é muito estranho nós vermos crentes em Cristo Jesus se desesperando diante de qualquer coisa. Não é fácil, mas nós temos que olhar para o Senhor. Sabermos que Deus pode mudar totalmente a história das nossas vidas. Nós não precisamos ter medo da pandemia, do coronavírus. Não precisamos ter medo das dificuldades que estão sendo impostas à Igreja do Senhor. Nós precisamos confiar no nosso Senhor e ter paciência e esperarmos nele. O que nós estamos vivendo agora de não podermos nos reunir é algo semelhante ao que Israel enfrentou no cativeiro babilônico. Eles não podiam se reunir, não podiam adorar, não podiam ir ao templo. Mas o povo de Israel esperou e durante os 70 anos clamou ao Senhor
até que o Senhor os libertou. E é assim que Deus faz com o seu povo em toda a história. Em toda a história de Deus. Em toda a história bíblica. Em toda a história do povo de Deus. Nós vemos o Senhor libertando o seu povo. Nós vemos o Senhor dando paciência, dando perseverança. Aliás, nós temos uma promessa no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que nos diz que se o Senhor não tivesse abreviado os dias do sofrimento por causa dos eleitos, ninguém seria salvo. E também o apóstolo Pedro fala que o Senhor Jesus só não voltou ainda por amor dos eleitos para salvar aqueles a quem ele deseja salvar. Por isso, meus queridos, nós não devemos entrar em desespero nas situações de sofrimento. Nós temos que confiar em Jesus, o nosso Senhor, porque nós fomos salvos na esperança de que pela fé nós iremos nos encontrar com o Salvador na glória celestial. Essa é a nossa esperança. Essa, aliás, é a única certeza que temos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós sabemos do que está acontecendo agora. E a nossa vida, ela é curta. O ontem já não existe mais. O ontem são só lembranças. O hoje está acontecendo. O amanhã é uma incógnita. O que será o amanhã? Nós não sabemos. Mas o amanhã está nas mãos do nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, nós temos que alimentar esta esperança no Senhor, porque em meio aos gemidos sofredores deste mundo, nós devemos com paciência esperar no Senhor, esperar o seu retorno para buscar a sua igreja. Esperei com paciência no Senhor e ele me ouviu. É o que o salmista nos diz. É o que nós devemos fazer. Esperar com paciência no Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor, mais do que os guardas no romper da alva. Espera, Israel, no teu Deus. Nós temos que esperar no Senhor. Aliás, o versículo 25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que não vemos, nós sabemos que temos que esperar, e esperar com paciência. Agora, aquilo que estamos vendo, não há paciência, porque nós estamos vendo. E pelo fato de estarmos vendo, nós queremos antecipar as coisas. E assim, muitas vezes nos frustramos. Nós não podemos olhar para as coisas deste mundo e querermos apressar as coisas da nossa vida conforme o ritmo deste mundo. Nós esperamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor, porque Ele é fiel e cumpre as suas promessas. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que lembrar que a criação geme. Nós, como crentes no Senhor Jesus, estamos gemendo. O Espírito Santo está gemendo, intercedendo por nós. E o Senhor é a nossa esperança. Ele não está longe. Ele está nos ouvindo. E Ele está nos mostrando que Ele está presente na realidade do nosso sofrimento. Ele está nos mostrando um propósito para este sofrimento, que é o propósito da manifestação da glória dele em nós. E nos ensinando a esperar com paciência no Senhor, porque Ele nos ouve e Ele está presente na vida de cada um de nós. Creia nisso. Espere com paciência no Senhor, porque os gemidos desse tempo vão passar para o júbilo eterno tomar conta das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus amados irmãos, vamos então, nesse instante, passar ao nosso momento de oração e vamos buscar a presença do nosso Deus, clamando ao Senhor pela nossa nação. Eu, no domingo, lancei um desafio à igreja, lancei
o desafio de nós estarmos por 15 dias até a Páscoa, orando dia após dia pela nossa nação, clamando a Deus para que dê sabedoria, discernimento e, mais do que isso, amor aos nossos governantes, para que eles deixem de pensar apenas nos seus propósitos políticos e pensem realmente no povo de Deus, no povo brasileiro. Então vamos hoje clamar pela nossa nação. Eu espero que os irmãos estejam todos os dias orando a Deus pela nossa nação. Nós estamos vivendo um período muito grave. Nós estamos vivendo um período difícil. Nós estamos vendo uma orquestração das trevas para dificultar a obra da Igreja do Senhor. Os templos estão fechados e não é pela perseguição, é por medo de uma enfermidade. E nós não podemos aceitar isso calados. Não é protestando lá fora, indo para frente da igreja, fazendo barulho, mas sim clamando ao nosso Deus, porque Deus tem poder para mudar toda e qualquer situação. E agora, mais do que nunca, meus irmãos, é hora de colocarmos a nossa fé em ação e crermos no Senhor. Então, esse é um dos motivos pelos quais nós devemos estar orando ao Senhor nesta noite, clamando a Deus pela nossa nação. E também vamos orar pela vida da nossa igreja, não somente a nossa igreja local, mas a igreja nacional, os nossos missionários no mundo. Vamos clamar pela nossa nação, pela nossa igreja, pelas nossas famílias, e para que Deus nos dê saúde física, mental, espiritual durante estes dias de quarentena. E também vamos estar orando por aquilo que Deus coloca no seu coração, pelas necessidades que nós sentimos, e assim nós podemos estar na presença do nosso Deus, clamando ao Senhor, com a certeza de que Ele sempre nos ouve e age. Por isso, nós temos que orar. E se algum irmão tiver algum pedido específico, pode deixar nos comentários aí da página da igreja, nos comentários da live, ou também deixar lá no grupo da igreja, no WhatsApp, para que os irmãos possam estar orando, e nós vamos passar esse momento buscando a presença do nosso Senhor. Não se esqueçam, vamos agora buscar a presença do nosso Deus e vamos orar ao nosso Senhor. Eu convido cada um de vocês que está presente ouvindo esta live, vamos nos colocar na presença do Senhor. Aquele que quiser se colocar de joelhos, fique à vontade. Aquele que quiser estar clamando ao Senhor, clame. Vamos estar nesse momento orando juntos, levantando um clamor ao nosso Deus pela vida da nossa nação. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com o nosso Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma vez podermos estar na Tua presença, reunidos diante do Senhor, reunidos neste momento em que a Tua igreja para Te buscar, para orar a Ti, meditar na Tua santa, bendita e preciosa palavra, sermos encorajados pelo Teu ensino e assim buscarmos a Tua presença. Senhor, nós estamos aqui reunidos e nesta noite nós queremos colocar diante de Ti a vida desta nação. Ao longo desses dias nós temos orado pelo nosso país, para que o Senhor, ó Pai, intervenha soberanamente nesta terra, para que o Senhor venha a falar no coração dos nossos governantes e que eles possam deixar as batalhas políticas, as brigas de poder, as brigas por dinheiro, e que eles possam governar para o bem desta nação.
Que o Senhor esteja derramando o teu Santo Espírito sobre esta pátria e que durante este período em que estamos impedidos de nos relacionar socialmente, o Senhor esteja colocando no coração do teu povo e no coração daqueles que não te conhecem um desejo de te buscar, para que no dia em que pudermos novamente nos reunir, possamos acolher aqueles que estão te buscando, aqueles que vão te buscar e que serão tocados pelo teu Santo Espírito nesses dias. Ó Senhor, tem misericórdia desta nação. Quebranta, Senhor, o coração deste povo brasileiro para que possamos, Senhor, viver na tua presença e experimentarmos cada vez mais do teu amor. Ó Senhor, nós também queremos colocar nas tuas mãos a vida da nossa igreja. A nossa igreja aqui em Mococa, que o Senhor, ó Pai, esteja fortalecendo o coração de cada membro desta igreja, que o Senhor, ó Pai, esteja dando cada vez mais ânimo, compromisso, firmeza contigo, fortalecendo as nossas vidas, as nossas famílias. Também, ó Pai, a tua igreja no nosso Brasil. Fortalece, Senhor, o teu povo, que o teu povo esteja te buscando com cada vez mais fervor e que quando este momento passar, a tua igreja seja realmente luz nesta terra, luz nesta pátria, Senhor. Pai bendito, lembramos-nos, ó Pai, daqueles nossos irmãos que estão enfermos. Que o Senhor, ó Pai, esteja tomando conta da vida de cada um deles. Que o Senhor, ó Pai, esteja derramando as tuas bênçãos sobre eles. Aqueles, ó Pai, que estão com suspeita de tantas doenças, que o Senhor esteja dando a cura. Que o Senhor esteja restabelecendo a saúde dos teus servos. Ó Senhor, colocamos também, ó Pai, todas as equipes médicas que estão trabalhando abundantemente nesse Brasil e no mundo. Que o Senhor, ó Pai, esteja os fortalecendo física e emocionalmente, para que eles possam atender, ó Pai, esta multidão que tem buscado os serviços médicos. Senhor, nós estamos na tua presença e clamando a ti, porque somente o Senhor é quem pode todas as coisas. Somente o Senhor é o Deus poderoso que pode mudar corações, mudar planos. E nós sabemos, ó Pai, que tudo que está acontecendo, nada está fugindo dos teus decretos eternos. E que este momento, ó Pai, seja para dobrar o teu povo diante de ti, para que possamos aprender que em tudo nós somos dependentes do Senhor. Ó Pai bendito, fortalece a vida espiritual de cada crente, para que possamos juntos vencer esta batalha no teu poder e na tua graça. Senhor, colocamos, ó Pai, nas tuas mãos cada vida, cada pessoa que está sofrendo nesse momento. Que o Senhor, ó Pai, esteja dando bálsamo de alegria do teu Santo Espírito no coração de cada um. E que assim, ó Deus, possamos seguir sendo sal, sendo luz neste mundo, para que possamos estar anunciando, ó Pai, a tua glória, anunciando, ó Pai, a boa nova do Evangelho diante de tantas más notícias que vemos sendo veiculadas. Por isso, Senhor, derrama sobre nós cada vez mais do teu poder, da tua graça e do teu Santo Espírito. Que a tua igreja possa realmente, a cada momento, brilhar a luz do teu santo Evangelho nesta terra, para a honra e glória do teu santo nome. Sê conosco, ó Pai, dá-nos uma boa noite de repouso, dá-nos um dia cheio da tua bênção, cheio da tua paz, e que possamos, ó Pai, continuar buscando e servindo ao Senhor a cada dia, a cada instante, a cada momento, sempre caminhando na tua presença. É no nome santo de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos assim chegando ao final da nossa reunião de oração. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham realmente uma boa noite de descanso, uma boa noite de sono, e que amanhã possamos viver mais um dia cheio da bênção do nosso Senhor. Que o Senhor derrame cada vez mais da sua paz no coração de cada um de vocês. E assim, lembrando que amanhã, também às 19 horas, estaremos aqui reunidos mais uma vez para estarmos orando ao Senhor e uns pelos outros. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir.
Que a graça do Senhor seja com todos. Amém.